Bom dia, amados do YouTube, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, muitas pessoas se perguntam, pastor, por que Deus não opera os meus milagres que eu operava no passado? Deus mudou? Não, meu querido, Deus continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia nos garante isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra diz que Ele é o mesmo Deus que operou milagres no passado, opera hoje e continua operando eternamente. Deus não muda, a essência de Deus continua a mesma. A sua justiça também. O que aconteceu? No passado, quando o cara desobedecia, o cara era punido imediatamente. A justiça era imediata. Lá no deserto, o povo era rebelde, obstinado. Deus abriu a terra, matou 2.000 por causa da rebeldia, da desobediência. E Deus viu que isso não adiantava. O povo continuou desobedecendo, sendo rebelde, obstinado a pecar. E Deus veio na terra, na pessoa de Jesus Cristo, e começou a ser mais paciente com a humanidade. Começou a ser longânimo, paciente, dando mais oportunidades. Mas entenda uma coisa, a essência de Deus continua a mesma. O pecado separa o homem dele. E quando o cara morre no pecado, ele prova da justiça. A sentença é inevitável, a condenação. Então, só que para você conseguir algo de Deus, milagres dele, existem 3 princípios que o próprio Jesus falou. Em João capítulo 15, versículo 7, ele falou sobre 2 princípios. Ele disse: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então ele disse: se você estiver em mim, servindo a mim, e a minha palavra estiver dentro de você, tudo aquilo que você me pediu eu farei por você. Primeiro princípio, você está nele, servindo a ele. Segundo princípio, obedecer a palavra dele. Só que não obedecer aquilo que lhe convém, não. Obedecer a tudo que ele fala, aquilo que ele pede para você deixar de fazer, meu querido. O problema é que a maioria das pessoas só quer obedecer aquilo que convém para elas. Quando Deus diz que ela precisa mudar e deixar algo que está desagradando, ela não muda. Depois que receber milagre de Deus, não vai receber. Porque ele não é fiel a mim, nem a você, nem a palavra de homem nenhum. Ele é fiel à palavra dele. Em Jeremias 1,12 ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então quando alguém obedece a palavra dele e cumpre aquilo que está escrito na palavra dele que ele pede, ele opera o milagre na vida daquele que obedece a palavra dele e se submete a ela. Você tem um outro princípio. Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus disse: tudo aquilo que pedides em oração crendo, sem duvidar, recebereis. Então, além de você estiver em Jesus e a palavra dele estiver em você, tudo aquilo que você pedir a ele em oração, você tem que acreditar, sem duvidar. Porque muita gente é fiel, muita gente obedece, mas duvida, aí não recebe. Pastor, é verdade? É, meu querido, porque o milagre não está no campo da lógica nem da ótica. O milagre está além da lógica e da ótica. Está no sobrenatural, não está no campo físico. Está no espiritual, meu querido. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o maior milagre que ele fez, a ressurreição, ele veio depois de 4 dias, porque pela lógica, depois de 3 dias, o morto podia ainda ressuscitar. Então ele veio depois do 4, quando todo mundo já sabia que não podia mais acontecer nada. Ressuscitou Lázaro. E todo milagre está além da lógica da ótica. Então, se você diz que pede a Deus em oração, mas você não acredita, você duvida a circunstância, o momento, você vai pela correnteza, vai pela maré, vai como todo mundo vai, você não vai saber nada. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:1, ora, fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas das coisas que se esperam. Então, eu não vejo, mas eu acredito e espero o milagre, isso é fé. Em Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca creia que ele é galador daqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, você tem que acreditar que ele é capaz de te abençoar. Então, são 3 princípios. Primeiro, você está nele. Segundo princípio, a palavra dele está em você. Terceiro princípio, tudo aquilo que você pedir ao Pai em nome dele, acreditar, sem deixar a dúvida penetrar na sua mente. Porque a dúvida, ela anula o milagre. Porque a fé é a ausência da dúvida. Quando você deixa a dúvida colocar na sua mente, ou o diabo colocar a dúvida na sua mente, você não recebe. Porque a dúvida, ela anula a manifestação do milagre de Deus na sua vida.
Porque a fé, ela é a ausência da dúvida. Quando você duvida, você não recebe. Você está entendendo? Então, Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O problema é que as pessoas escutam a palavra, conhecem a palavra, mas não obedecem. Não se submetem aos princípios da palavra dele. Aí não recebe, meu querido. Só recebe as coisas de Deus quem obedece a palavra dele e quem acredita que ele pode fazer o milagre. Agora, obedece não é só aquilo que é conveniente, não. É para obedecer tudo que ele fala. Não é obedecer algumas coisas. É obedecer tudo. Ou você obedece tudo, ou você não tem nada. Vai continuar perdendo tempo, sem receber nada de Deus. Porque Deus só se manifesta na vida de alguém quando esse indivíduo, ou essa indivídua, essa pessoa obedece. Isaías 1,19 ele diz, se quiseres, se você quiser, e você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então você tem que querer ouvir Deus e obedecer para que você receba o melhor. Além de ouvir, obedecer e acreditar contra a circunstância, contra a maré, contra a correnteza. Porque a fé não é lógica, nem ótica. A fé é aquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. A minha vida é prova que Deus faz milagres, meu querido. Eu vivo literalmente os milagres sobrenaturais de Deus. Já fui desenganado pela medicina aqui em Pomerode. Deus me curou de labirintite. Há 6 anos atrás fui desenganado. 2016, quase 7 anos atrás, fui desenganado. Deus me curou. O médico disse não para mim. Jesus disse, olha, diga para ele que para mim nada é impossível. Eu disse, olha, doutor, para Deus nada é impossível. Ele disse, é verdade, para Deus nada é impossível. E Deus me curou. Por quê? Ele liberou a palavra, eu acreditei, me coloquei nos princípios dele, estando nele, a palavra dele estando em mim, e ele operou o milagre, eu acreditei. Então aí, bom dia e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Forte abraço.